Casais podem empreender juntos e como fazer isso dar certo? Bom, Letícia, vou começar um pouquinho contando nossa história, né? Vamos começar Antes do de começo. tudo. Vamos começar do começo. Bom, vocês já me conhecem, né? Meu nome é Carlos. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Henrique. Sou sócio e noivo da Letícia. A gente começa lá em 2017. Em 2017, quando a gente estudava, né? A gente fazia cursinho pro IME e pro ITA. São basicamente os concursos mais difíceis aí do Brasil. Foi onde também eu conheci, né? Me apaixonei pela Letícia. Bom, começamos a namorar naquele ano. E eu já fazia faculdade de engenharia mecânica. Depois arrastei a Letícia para mecânica também. Sempre com aquele sonho do Velozes e Furiosos, né, de trabalhar com carro. E depois eu fui descobrir que engenharia mecânica não tinha quase nada a ver com isso. Mas bom, gente, a gente sempre buscou uma forma de crescer. Então, a gente via aqueles resultados, né, na internet. Caraca, eu quero, tá ganhando X, eu quero, crescer na vida. E aí a gente percebeu que só na faculdade não ia dar tão certo. Se a gente fosse, né, seguir aquele caminho normal, né, o padrão de terminar a faculdade, fazer um mestrado, fazer um MBA, depois seguir, né, a carreira, às vezes acadêmica até, ou entrar dentro de uma empresa, a gente não ia alcançar o resultado que a gente queria. Sendo que a gente ia terminar a faculdade e ia tocar nossa vida ali na casa dos 26, 28 anos, né? A gente estaria terminando a faculdade agora, né? Acabei de completar 24 anos, a gente está com 23, até terminar, né, a vida normal acadêmica. A gente ia estar estruturado, né, a partir dos 28, quase 30. E bom, como é que a gente vai ter aí 6 filhos dentro de 10 anos, né, amor? Então o pessoal ficava ali 6 anos e meio dentro da faculdade para ganhar o que a galera que não tinha a faculdade ou tinha apenas um curso técnico ganhava. E a faculdade começou a não fazer tanto sentido pra gente. E a gente também queria comprar nossas coisas, sair, ser mais independente dos nossos pais. Foi aí que a gente conheceu uma bela de uma oportunidade, que foi nosso amigo Clemente que apresentou pra gente, da gente entrar na Rinode e começar a vender os produtos. Então, a gente juntos resolvemos, no final de 2018, isso aí, em dezembro de 2018, começar a trabalhar na Rinode para poder vender nossos produtos e conseguir um dinheirinho que a gente ia usar para poder sair e fazer as coisas que a gente queria. E aí, a gente conseguiu um resultado bem bacana, a gente vendia para amigos, parentes, familiares, fomos nos desenvolvendo, porque a Rinode tinha treinamentos. Então a gente foi se desenvolvendo em treinamentos de vendas, como lidar com pessoas, como se conhecer melhor até sobre inteligência emocional, né? Então foi muito interessante, muito produtivo para nós, proveitoso. E tudo isso formou a base para depois a gente conseguir abrir nosso negócio hoje físico aqui na cidade de Magé, em Piabetá, no Rio de Janeiro, que é a Cross Experience Piabetá. Depois vocês vão lá, vejam o nosso Instagram. Atualmente na Cross a gente tem mais de 400 clientes, né? A gente já começou com um resultado bem fora da curva, bem legal, que foram 200 clientes no primeiro dia. Então, assim, já com uma recorrência de um ano, 167 mil reais em recorrências já para os próximos um ano como receita da empresa. E aí foi um resultado incrível que a gente teve, mas por quê? Porque houve uma preparação antes que foi a Rinode, foi o que ensinou e deu todos os pilares, os princípios que a gente precisava para que a gente conseguisse esse resultado incrível na Cross. E hoje a gente trabalha junto, né? Desde 2018 a gente trabalha junto. Então dá para vocês verem que a gente tem um percurso aí de trabalhar em casal e um resultado bem interessante em casal também. E é isso que a gente está propondo para vocês aqui, mostrar o que dá, o que não dá certo e como vocês conseguem melhorar isso daí. Quem me conhece aí antes de trabalhar com vendas, eu era super tímida, eu não era uma pessoa assim que gostava de falar em público, não me comunicava tão bem quanto hoje, né? E tudo é com certeza uma evolução. Hoje alguém pode olhar e falar assim, nossa, ela tem total perfil para vendas, ela tem total perfil para poder ser líder de uma comunidade, né, igual na Cross, né, mas isso foi tudo uma evolução, tá bom, gente? Assim como trabalhar dois também pode ser uma evolução, dependendo do comprometimento do casal. E aí a gente começa
a responder algumas das questões que vocês vieram aqui buscar, né, respostas, que é: todos podem trabalhar juntos, mas nem todos querem e nem todos vão fazer dar certo. A gente vai responder vocês com 3 pontos principais aqui, tá bom? Vamos começar com o primeiro ponto, que é a maturidade. Qual o nível de maturidade A2 da relação? Os dois realmente estão maduros o suficiente para poder empreender e enfrentar desafios juntos? Porque se o relacionamento já está ruim, já tem várias brechas, né, pontos a ser melhorados, e vocês não conseguem dar conta de trabalhar esses pontos juntos, quando entrar uma crise dentro de uma empresa, né, de um negócio, vocês não vão sustentar o relacionamento e ele pode vir a desmoronar. Ou às vezes um dos dois ainda quer a vida de final de semana, né, de sair, passear bastante, quer ter muita liberdade, né, quer ainda ser dependente às vezes, né, até dos pais, né, no caso de um namoro. E poxa, será que a pessoa está realmente disposta a evoluir, a crescer realmente? E por isso que é interessante vocês dois conversarem já no namoro. E alguns casais não são alinhados, né? Eles se casam, mas não são alinhados, não alinham questões que eram necessárias no namoro. Para quê? Para que vocês se conheçam. Então, falar no namoro sobre finanças, como que você lida com dinheiro, você gasta mais? Quantidade de filhos. Quantidade de filhos. Quantidade de filhos é importantíssimo. Poxa, às vezes você tá com uma pessoa, se casa com uma pessoa que não quer ter nenhum filho e você quer ter 6 filhos. Como que isso vai dar certo? Não tem condição nenhuma. Então a maturidade do relacionamento, ela diz muito. E aí é você que vai se responder. O meu relacionamento é maduro o suficiente para que eu consiga empreender em casal, para que eu tenha um negócio com ele, com ela? Por quê? Podem ter relacionamentos de 15 anos que não são maduros o suficiente, quanto relacionamentos que só tem 1 ano. E bom, tava namorando para casar, era esse o nosso objetivo. E foi isso também, né, já entrando no próximo tópico, que deixou algo muito alinhado. E a gente tinha realmente o caminho certo a trilhar. Na verdade, o motivo certo, né, para estar trabalhando e para seguir caminhos diferentes, né, na vida empreendendo. Então, a gente alinhou nosso objetivo de nossa missão, visão e valores. O que a gente queria? Qual era a nossa missão? Era transformar vidas. E a gente sabia que quanto mais vidas nós transformássemos, mais a nossa vida ia se transformar. E bom, a gente achou um negócio onde essa era uma missão, né? Que é a missão da Cross, que é transformar vidas. É a principal missão da Cross. E bom, casou muito certinho, né, com aquilo que a gente esperava. E acabou que dentro da Cross Experience vendia os mesmos produtos que a gente já estava acostumado, né? Cara, a gente só viu aquela oportunidade certa, né, onde casou certinho, não tinha para onde correr. Era realmente trabalhar naquilo porque a missão era bem parecida. E a gente definiu certinho os nossos objetivos, as nossas metas futuras, como que a gente ia querer viver, né? Qual o padrão de vida que a gente quer para a nossa vida. E muitos casais não alinham isso. Então, empreendem por empreender, por necessidade, né, talvez. Mas qual é o objetivo disso? Será que é um objetivo só de subsistência? Ou é um objetivo de crescimento? Porque se um tiver com a meta de crescer, se a Letícia quer ter várias unidades de Cross Experience, se a Letícia quer ter vários negócios diferentes, e eu só quero ter uma e ficar tranquilo, trabalhando pertinho de casa, como é que a gente vai crescer? Ela vai sempre ter a visão de crescimento do negócio e eu vou ter sempre aquela visão estável, né, de que, poxa, o negócio só precisa estar estável, me rendendo aquilo por mês eu estou tranquilo. Então, vamos relembrar. O primeiro pilar, né, é a maturidade. Os dois, a relação está madura para encarar esse desafio de empreender juntos. E esse segundo agora que foi o proposto, que é o quê? Os dois, eles têm a mesma visão, eles têm o mesmo objetivo, eles têm a mesma missão, visão e valores, princípios também, que é muito importante. Esses dois já dá para você ter uma noção bem séria mesmo, se o seu relacionamento é capaz de encarar esse desafio de empreender junto ou não.
Exatamente. E ver se realmente há essa necessidade da ajuda do outro. Porque às vezes várias sociedades dão certo, né, com um indo para a guerra, né, ganhando um mundo, e a outra preparando a casa, preparando o lar. E acontece até também trocado, onde a esposa, né, vai, trabalha e o marido fica em casa até cuidando das crianças ou fazendo os afazeres de casa. E são também sociedades que dão certo. Só que foi bem definido o objetivo, né, e a missão da vida deles. O ponto principal também que a gente tem que ressaltar é o relacionamento deve vir primeiro, tá? O relacionamento, ele é o principal. Não adianta você ter uma empresa próspera que está ganhando muito dinheiro, que está lucrando, e o relacionamento se afundando e os dois querendo se separar. Qual o objetivo de você ganhar mais se você não tem com quem comemorar, com quem dividir aquilo que você conquistou? Não faz sentido nenhum você ganhar o mundo, mas perder a sua própria família, né, que estaria ali com você. Então, depois de ter a mesma visão e o mesmo objetivo, né, que a gente tinha o objetivo de ter uma família próspera, muito mais que um negócio, né, queria ter uma qualidade de vida muito boa. Então, não é questão só de ter um só negócio, mas de ter vários negócios. Então, tudo isso estava muito bem alinhado. A gente não queria se conformar com uma vida tranquila. Não tô falando que é errado, porque pra muita gente isso dá super certo e a pessoa é feliz a vida inteira. Mas não era a vida que a gente queria e tá tudo certo, porque se nós dois queremos a mesma coisa, show de bola. Os dois estão indo juntos no mesmo barquinho. Se um está olhando para um lado e o outro está olhando para o outro, o barco afunda. Mas se os dois estão olhando, tendo a mesma visão para o mesmo ponto, com certeza vai dar certo. O barco vai caminhar. E o que é a vida rica pro casal? Poxa, o que é a vida rica para vocês? Pro relacionamento de vocês? O que é aquela, tô rico? Porque o céu é o limite em questão de dinheiro. Mas qual seria a quantia que vocês receberiam? Qual seriam os patrimônios que vocês teriam para ter aquela vida? Olha, cheguei lá, poxa, esse é o patamar que eu queria, era isso que eu queria para minha vida, pô, tá show de bola. Porque isso tem que estar definido. Esse valor, ele tem que estar bem certo. Aquele quadro dos sonhos, ele tem que estar preenchido. Com as fotos até, né, da moto, do carro, da casa, da quantidade de filhos, da família, das viagens, uma foto de um avião lá, de você viajando, para que você tenha realmente um objetivo certo. Então, o que é a vida rica para você? Se a vida rica para você é ter, poxa, uma renda estável, uma renda fixa bem legal, poxa, tá legal, tá bacana. Se você quer viver com um padrão de vida mais baixo, também tá legal. Agora, se você quer viver um padrão de vida mais alto, o quão alto esse padrão é? Se isso não tiver definido, como é que o cônjuge vai saber? Se nem mesmo você sabe quais os objetivos que você quer. Exatamente. E aí é onde a gente já entra no terceiro ponto. É isso aí. Que é se conhecer. Tão simples. Mas fácil, tão profundo. Não é tão fácil, mas é simples. Então a gente precisa se conhecer para quê? Para que você saiba aquilo que você quer e compartilhe essa visão com quem está com você. Então, quantos filhos eu quero, quanto eu quero ganhar por mês, em qual tipo de casa eu quero morar. Poxa, quais os meus defeitos, quais os meus princípios, os princípios que eu não abro mão, os valores que eu tenho, as minhas qualidades. Definir religião, né? Até falar sobre política, isso é necessário. A visão política, né, tem que estar casando certinho. Porque às vezes as pessoas não vão se conversar. Quem gosta do Lula, quem gosta do Bolsonaro, talvez não conversem. É muito engraçado, né, gente? Porque eu tenho um ex-namorado, quando eu namorava, ele tinha uma visão diferente. Ele tinha uma religião, eu tinha outra religião. E aí eu ficava perguntando, não, mas e nossos filhos? Eles vão ser batizados em que religião? Aos domingos eles vão frequentar qual local? Não fazia sentido, a visão não batia. Eu já sabia que o relacionamento não ia pra frente. Por conta da visão diferente. Então eu me conhecia o suficiente para saber aquilo também que eu queria e até onde eu iria. E foi exatamente isso que aconteceu comigo também. E por conta disso eu procurei alguém que tivesse a mesma religião que a minha, que tivesse os mesmos objetivos que os meus, e tivesse até estudando da mesma forma que eu estava estudando. É legal quando você busca alguém, né, parecido, mas primeiro você tem que se conhecer. Você, poxa, eu sou uma pessoa ambiciosa. Caraca, eu preciso de uma pessoa que seja ambiciosa também, para que a gente possa pegar e crescer juntos. Porque às vezes você, na sua ambição, você pode acabar sendo travado pelo seu cônjuge, porque ele já fala, poxa, eu já tô feliz, eu já tô satisfeito, poxa, já tá bom essa vida que eu tô tendo. E caraca, cadê sua base?
você não tem base nenhuma para você pegar e crescer. E aí você vai acabar ficando insatisfeito, triste, porque não está conquistando os objetivos que quer. Isso aí. E o cônjuge, né, quando você chegar em casa, depois daquele dia intenso de trabalho, vai falar, poxa, por que você está fazendo tudo isso? Por que você está trabalhando tanto? Por que você não está em casa descansando? Eu quero mais tempo com você, eu quero sair final de semana, eu quero viajar. E aí gera uma questão de uma série de problemas. Exatamente. Por isso também muitas pessoas conversam com a gente e falam, poxa, vocês estão trabalhando demais. Hoje mesmo eu conversei com meu pai sobre isso, né? E essa é a pegada mesmo, pô, é a vida que eu escolhi, então, e eu quero até ter mais trabalho. É verdade. Né? A gente só precisa de organização. E aí entra num ponto bem interessante, que é o quê? A gente saber os defeitos um do outro, né? Exatamente. Um defeito em conjunto que nós temos é não sermos tão organizados. Atrasados. É. Isso aí. Às vezes impacientes. Sim. Acontece. Então é importante que você e seu cônjuge saibam os defeitos seus, as suas qualidades e os defeitos do seu cônjuge também. Um e o outro podem sanar os defeitos um do outro. Então, o que é qualidade dele pode ser um defeito meu e o que é um defeito meu pode ser qualidade dele. E um vai complementando o outro. A gente precisa realmente estar equilibrando, né? Sempre uma balança. Onde um é desorganizado, poxa, o outro pode trazer essa organização para dentro do negócio. Quando os dois são desorganizados, né, eles têm que contratar uma pessoa para poder organizar o negócio. Então você já vai ter a visão de que eu preciso de um funcionário dentro do meu negócio que organize, que seja bom em organização, que tenha essa qualidade. Isso aí. Porque senão a empresa vai ser desorganizada. E uma empresa não pode ser desorganizada, senão realmente vai dar ruim. E aí, agora a gente vai para a pergunta, como fazer isso dar certo? Se você chegou à conclusão de que você quer fazer isso dar certo, que é empreender em casal, como que você faz isso dar certo? A gente falou a questão da maturidade. E bom, a maturidade ela tem que ser trabalhada. Você tem que ter realmente uma visão geral, talvez até de responsabilidade. Entender que você vai empreendendo, você vai cuidar não só da sua vida, mas como da vida dos funcionários também, da vida dos clientes. Né? Principalmente se for um ramo de atividade, condicionamento físico, área da saúde. Né? Essa questão da maturidade ela tem que ser muito bem trabalhada. E até em relação ao próprio dinheiro. Beleza, você vai ganhar dinheiro. E aí, o que você vai fazer? Não, na primeira oportunidade eu vou pegar e vou comprar uma moto. Aí na segunda oportunidade eu vou comprar o carro do ano. Na terceira eu já compro o jet ski, boto um rodão e vou final de semana com um som no talo. Poxa, qual é o seu objetivo hoje? Talvez do seu cônjuge seria fazer uma viagem. E aí você pega e está investindo em outra coisa, né? Sendo que seu cônjuge estava precisando de algo diferente. O segundo ponto de como fazer isso dar certo é exatamente alinhando a missão, visão e valores, que foi um tópico anterior que a gente já havia tratado, né? Mas que é importante. Então é o quê? Vocês sentarem e conversarem, poxa, qual que é a sua missão? Qual que é a visão que você tem para daqui a 1, 2, 3 anos? Quais os seus valores, os seus princípios, aquilo que você não abre mão? Se você já convive com a pessoa há um tempo, é bem provável que você já saiba quais são os princípios dela, né? Aquelas coisas que ela não abre mão de jeito nenhum. Exatamente. Assim como a Letícia adora um filme, né? Então, uma vez por semana a gente tem que pegar e assistir um filme, né, amor? Exatamente. Gente, e vamos para o terceiro ponto, né? Que realmente foi o terceiro ponto que a gente trabalhou lá atrás, que é a questão de entender o outro, conhecer o outro e saber quais são os pontos fortes e os pontos, né, de dificuldade, né, os defeitos em si, e entender como é que o outro trabalha. Porque às vezes você tem uma pessoa que é extremamente organizada dentro de casa. No trabalho, às vezes ela deixa as coisas ali por fazer, muitas coisas para o próximo dia. Ou às vezes ela é desorganizada dentro de casa e no trabalho ela tem toque, né? Ela é muito organizada. Às vezes a questão da pessoa trabalhar mais no período da manhã, a outra mais no período da noite. Essa questão de entender como o outro trabalha é uma questão bem prática do negócio de trabalhar a dois, né? Onde vocês vão ter um período inicial de adaptação. A gente teve o nosso período de adaptação. No nosso negócio lá, onde a gente vende os nossos produtinhos da Rinode na casa de um cliente e outro cliente, era de uma forma bem diferente, em uma proporção bem diferente do que a gente trabalha hoje com 400 clientes. Essa proporção, como é maior, exigiu muito mais da gente hoje.
em questão de físico mesmo, que a gente no início dormia muito pouco. Então, só de você já dormir muito pouco, se alimentar mal, que a gente se alimentava mal, não conseguir ir ao banheiro às vezes pra fazer xixi, essas coisas, não, isso já tirava a gente completamente do sério, tá? Então vai ser um pico de estresse bem alto que vocês vão precisar enfrentar, ainda mais se o negócio for iniciante, tá? Estiverem começando, onde vocês vão precisar conhecer os pontos positivos de um, os pontos positivos do outro, as qualidades e defeitos, para o quê? Utilizar isso dentro do trabalho. Então, o Carlos é super comunicativo, então com o que o Carlos se dá bem? O Carlos trabalha com finanças, ele gosta de números, então ele vai se dar bem com a parte administrativa da empresa. Exatamente. Eu já gosto de mexer com o celular, com redes sociais, então eu vou lidar mais com o marketing, com as estratégias para captar novos clientes. Então, cada um precisa saber qual o seu papel também dentro da empresa e usar os pontos fortes e fracos dentro da empresa. E o próximo tópico, né, que é distribuir realmente os papéis dentro da empresa. Será que o papel está realmente distribuído para você que já está trabalhando junto? Será que você está realizando a mesma função do seu sócio? Poxa, às vezes eu acabei de fazer um negócio, a Letícia quer fazer a mesma coisa, só que já estava pronto. E poxa, não precisava ter feito 2 vezes. Mas como não tinha sido distribuído da melhor forma, poxa, acabou dando ruim. Ou às vezes eu acho que ela já fez e ela acha que eu já fiz e deu ruim, porque não foi feito. Essa questão de distribuir os papéis tem que ser conforme a facilidade do outro. E a gente já entra na questão do perfil comportamental. Sim. Né? Onde às vezes a gente acha que a gente tem um perfil e a gente tem outro completamente diferente. Né? Onde a gente fala aí do influente, do estável, do dominante e do conforme. Então, às vezes a Letícia, ela se acha influente e eu me acho dominante, ou o contrário. Né? Mas a gente descobre que um é conforme e o outro é estável. O influente é aquela pessoa que gosta de estar com gente, gosta de influenciar, de aparecer. O dominante é aquele que gosta de estar sempre... É aquela pessoa que a ideia dela é a que vale. O estável, ele é bem tranquilo, aquela pessoa de boa, que escuta todo mundo. E o conforme lida mais com números. Ele faz conta. Faz conta. Faz conta. E o conforme costuma ser bem organizado. E aí vocês precisam saber qual é o perfil de vocês. Né? A pessoa pode ter tem sempre um perfil dominante, um perfil onde ela vai ter um percentual maior, e também pode ter um pouquinho dos outros perfis. E a ideia é que quando você empreender, você vai ter que ter um pouco dos outros perfis. Né? É difícil, você mas a gente precisa. Vai ter que se adaptar, porque como você é o responsável por tudo dentro da sua empresa, às vezes você vai ter que fazer funções em que você não era tão bom assim. Exatamente. Como, por exemplo, a gente precisa de um nível básico de organização, apesar de não sermos organizados, a gente precisa de um nível básico de organização, que estaria ali dentro do perfil comportamental conforme, que eu não sou. Quando está tudo muito bem certinho, quando vocês estão com objetivos definidos, papéis definidos, você pode ter tempo. E o legal de você empreender junto é que você tem a qualidade de você estar, né, ao lado do seu cônjuge, você vai ter momentos muito felizes, você pode aproveitar a sua alegria dentro do trabalho, né? E, bom, você pode também trabalhar de uma forma de você ter tempo a mais, né, às vezes até durante a semana. Então, você tem uma flexibilidade de horário muito maior. É claro que, poxa, às vezes a empresa está pequena, são só vocês dois, ou tem só um funcionário, às vezes a empresa ela ainda não está completamente independente, né? Mas você ainda consegue se organizar, é claro que um nível de organização legal, tá? A gente não conseguiu no início. Gente, a gente não tinha tempo para comer, a gente não tinha tempo para beber, a gente dormia 5, às vezes 4 horas por noite. A gente comia marmitinha de R$7, que quando aumentou para 8 eu já fiquei chateado já que tinha aumentado R$1. Gente, porque a gente não tinha muito dinheiro, todo o dinheiro que a gente tinha, o que a gente não tinha ido para ser investido no negócio. Exatamente. Mas assim, tem enormes benefícios de você empreender em casal. Poxa, você consegue bater as metas juntos. Não é uma meta só do seu trabalho, poxa, é a meta da sua vida. Então, os benefícios de empreender juntos são inúmeros, poxa. Você ter flexibilidade de horário, você fazer os seus horários junto com o seu cônjuge, para que vocês tenham mais tempo juntos também em casa.
Olha que beleza, vocês tirarem férias programadas no ano. Exatamente. E às vezes mais de uma, por que não? Pô, gente, juntamente com isso, poxa, se eu tô passando mal, cara, a Letícia tem a possibilidade de estar me cobrindo. Às vezes ela vai ficar sobrecarregada naquele dia, mas ela sabe que ela vai estar cuidando de mim. Se a Letícia, né, geralmente a Letícia ficava sempre com infecção urinária num período longo de trabalho. E, poxa, eu tinha que pegar e cobrir a Letícia nesse período. Às vezes a Renata vinha para me ajudar também, tava meu pai, meu irmão, tava... Poxa, a galera vinha e me ajudava, porque a Letícia estava mal. E aí a Letícia se medicando e tudo mais, chegava na outra semana, ela me aliviava alguns dias. Então a gente conseguia fazer esse equilíbrio, até que a gente percebeu que se a gente não abrisse mão, né, ali do trabalho braçal, a gente não conseguiria crescer. E a gente precisava de mais pessoas, a gente precisava de uma equipe maior. Foi onde a gente entendeu que com mais pessoas a gente conseguiria, né, fazer realmente o negócio crescer. Ele não precisava ser dependente só da gente. Ele poderia realmente transformar a vida de outras pessoas através do trabalho. A gente tem todas as alegrias, né, de estar empreendendo em casal, como já falei, da questão da flexibilidade. Né? Mas, bom, gente, quando um comete o erro e o outro tem que pegar e falar, como é que vocês falariam? Às vezes no ambiente de trabalho, né, tem aquele patrão que é mais chato e tal, é rigoroso, pega e fala logo na lata, esculacha, né, o funcionário. Tem aquele funcionário, aquele supervisor, aquele gerente que pega e dá uma palavra mais dura ao invés de dar um feedback, poxa, no cantinho e tudo mais. E, bom, isso também acaba sendo, às vezes, até uma dificuldade, né, dentro do relacionamento, a forma como a gente vai lidar, né, com as pressões do trabalho, com as dificuldades. Poxa, às vezes, um dia que a Letícia atrasou, será que ela estava passando mal? Às vezes ela não dá tempo de falar comigo. Será que ela estava no banheiro? Poxa, demorou demais e deu ruim, o trabalho atrasou, poxa, a gente demorou para abrir a cross. Ou um dia que o despertador não toca, que o celular descarrega, às vezes a gente não percebe, né, e não coloca o celular para carregar, o celular descarrega durante a noite. E aí, o que a gente faz? A forma como a gente vai falar tem que ser diferente, né, amor? Sim, a gente precisa conversar o mais rápido possível e medindo muito as palavras. Por quê? Às vezes a gente faz o contrário, né? A gente não mede as palavras para falar com quem está do nosso lado, com o nosso parceiro de vida, com o amor da nossa vida, e a gente acaba medindo as palavras para falar com um funcionário, mas isso não é o certo. O certo é você medir muito bem as palavras que você vai falar com o seu sócio, que também é o seu marido, que é a sua esposa, que é o seu namorado, sua namorada. Por quê? Porque você pode ser o maior crítico dele. Com certeza, se estão juntos em casal, vai ser o maior crítico. Se você falar de um jeito ruim, pode acabar desmotivando e gerando uma briga por uma coisa que poderia ser simples e bem resolvida. Então, vocês precisam conversar logo, ser sinceros. Poxa, olha, você falou assim comigo na reunião, eu não gostei. Da próxima vez eu prefiro que você fale assim. Ah, olha, eu esperava que você tivesse feito esse trabalho aqui para que eu pudesse realizar o meu e você não conseguiu. Então, infelizmente eu fiquei sem realizar o meu. Da próxima vez, se você puder fazer o seu trabalho para que eu consiga fazer o meu, e alinhando os dois para que isso funcione realmente, entendeu? Tem um pontinho bem importante nisso daí, que é o seguinte: se você brigar com seu colega de trabalho, se você brigar com seu chefe ou com seu funcionário, tá tudo tranquilo. Porque você vai para sua casa e a outra pessoa vai para casa dela. Agora, se você está brigando com a sua esposa, com seu esposo, namorado ou namorada, que são seus sócios, e você pega e vai para casa, você não se livrou do problema não. Vai chegar em casa, você vai discutir de novo. Você vai dormir mal, um vai dormir na cama, outro vai dormir no sofá. Entendeu? Poxa, vai ter discussão, vocês não vão conseguir jantar. Às vezes você estava esperando fazer um jantar, não consegue jantar. Poxa, você queria comer uma besteira. Aí você vai pedir a besteira só pra você? Não vai pedir pra ela? Entendeu? Então dá ruim. Então por isso que a gente tem que, assim, se polir muito bem, né, as palavras quando a gente for pegar e dar um feedback negativo, principalmente pro nosso cônjuge. Mas vamos lá, gente. Uma outra coisa, né, até levando em consideração isso, exatamente, é a questão do perdão. Porque, poxa, a pessoa que quando vai para casa, pega e esfria a cabeça, tá tudo tranquilo, isso acontece. Você vai dormir na sua casa, você esfria a sua cabeça, outra pessoa também, no outro dia você pega e troca uma ideia de boa. Agora, você vai para casa, vai dormir com aquela pessoa que você brigou. Se você não conseguir perdoar ela, ou se ela não conseguir te perdoar, como é que vocês vão pegar e vão dormir para no outro dia acordar tranquilo para trabalhar? Então essa questão do perdão ela tem que ser rápida.
O perdão, ele tem que ser rápido. Tem que, poxa, realmente ter aquela questão da empatia. Às vezes entender, caraca, eu vi que você estava estressada, você viu que eu errei. Poxa, você acabou falando de uma forma ruim comigo, mas está tranquilo, eu te perdoo. Tá? O importante é que as coisas estão fluindo, o importante é que as coisas estão dando certo. Ou, poxa, mesmo que as coisas estejam erradas, o importante é você ter a saúde do seu relacionamento. Você precisa preservar o seu relacionamento. Falando assim, poxa, as coisas estão dando ruim no trabalho. A gente está discutindo muito dentro do trabalho. Mas o nosso relacionamento vai estar tranquilo. A nossa vida vai estar de boa, né? Isso aí. E aí chega num ponto onde vocês precisam estar alinhados. Então, no trabalho, sempre perdoar rápido para não levar problema para dentro de casa do trabalho. E em casa, vocês sempre estarem conversando. Poxa, como foi o seu dia? Você passou o dia junto com ele, o dia junto com ela, mas você quer saber como foi o dia do seu esposo, da sua mulher, não o dia do seu sócio, entendeu? Então você quer ter um olhar diferenciado, o foco é diferente, onde você vai focar mais em como ele está se sentindo do que em resolver os problemas. No trabalho, o foco da conversa é resolver os problemas. Alinhar o que precisa ser alinhado no trabalho e resolver problema, que é isso que é empreender, resolver problema. Dentro de casa, o foco é saber como você está se sentindo, como foi o seu dia. É a relação que é o principal, né, na conversa dentro de casa. Exatamente. E, gente, vocês precisam ser sinceros, né? A gente precisa ser sincero do nosso relacionamento e dentro do nosso trabalho. Porque às vezes a gente não gosta de uma coisa e a gente fica segurando. Aí, poxa, passa um mês, a pessoa continua fazendo aquilo e às vezes ela acha que ela tá certa. E, poxa, porque você não foi sincero, aquele erro não foi corrigido e as coisas continuam seguindo. E a culpa é de quem? A culpa é sua por não ter falado. Sim, e às vezes a gente confunde isso, né? Acha que fica com aquela questão de início de namoro. Não vou falar nada não, porque eu tô com raivinha e fica escondendo o que de fato tá acontecendo. Então você, numa relação madura, como a gente já pontuou anteriormente, precisa ser sincero e falar, olha, aconteceu realmente isso, mas eu já te perdoei, eu espero que realmente não aconteça mais. Vamos estar alinhados para que não aconteça. Vamos relembrar aquele nosso objetivo do início. Qual seria o objetivo da gente empreender em casal se não fosse o casal crescer? Que outro mais seria o objetivo? Então, assim, não adianta de nada a gente ter uma empresa saudável, tá ganhando dinheiro, se chega em casa só tem briga. Não adianta de nada, poxa, às vezes a empresa tá ruim, mas a casa tá boa, cara, ainda tá legal, porque o objetivo é preservar o relacionamento. Qual o objetivo principal, que é definido lá naquele segundo ponto que a gente falou, é realmente a saúde do casal, a saúde do relacionamento. Então, poxa, não vai ser por conta de um negócio falido que você vai perder o seu bem mais precioso, que é o seu cônjuge. Que é a família. Às vezes a pessoa, poxa, falha um negócio, fica ali aqueles meses de depressão, de ansiedade, mas, poxa, o filho continua ali precisando da atenção dos pais, os irmãos precisam da atenção do irmão mais velho, mesmo com o negócio dando certo ou dando errado. E, poxa, qual é o seu papel dentro da sua família? Às vezes seu papel seria de pegar e trazer aquela palavra amiga. Poxa, o negócio está dando ruim, mas o importante é que a gente está com saúde. E é realmente, porque eu faria de tudo se a Letícia estivesse sem saúde. Eu estou super feliz. O bem principal é a família de vocês. Porque não adianta o negócio estar bom e a família está falindo, mas a família pode estar prosperando e o negócio falindo. A gente propõe para vocês que os dois prosperem e é isso que a gente vai estar sempre ensinando para vocês aqui, ajudando no que for necessário. Exatamente. Bom, gente, é um prazer estar contando um pouquinho da nossa história, estar mostrando os nossos conhecimentos. Poxa, a gente estava precisando tanto pegar e falar, né? Às vezes a gente fica quietinho, tem tanta coisa pra gente falar. Tanta coisa que a gente aprendeu na garra mesmo, que a gente precisa passar pra vocês, né? E você que está nos assistindo agora, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like. Eu tenho certeza que tem várias famílias e vários casais que empreendem juntos, precisando desse tipo de conteúdo. Compartilhe também se você conhece um casal que empreende junto, precisa de dicas para melhorar o relacionamento. Compartilhe esse conteúdo e deixe nos comentários aqui embaixo
se esse conteúdo te ajudou e como ele te ajudou, para que a gente possa estar fazendo mais conteúdos assim para vocês, para que famílias sejam prósperas e negócios sejam prósperos também. Um grande abraço, galera, e até a próxima. Até.